Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tivemos dias maravilhosos mesmo no EPL, fiquei encantado com o evento, encantado com a iniciativa. Já tinha ouvido falar, já enviamos pastores para cá, em outros EPLs, mas foi a primeira vez que a gente pôde vir e ficamos encantados. Vocês estão de parabéns, parabéns pela doação, pelo investimento em outras igrejas, pelo investimento em pastores. Parabéns, Armando, Heloísa, pela igreja tão bonita. É uma alegria muito grande. Também tem sido um tempo gostoso de certo turismo em Fortaleza, e a gente não tem muita oportunidade, e a gente deve tanto, não é, ao Júnior Portela, a Deise, que lá em Belo Horizonte é conhecida como Conceição, mas ela é muito querida, e esses irmãos se desdobraram em carinho conosco, e nós estamos constrangidos. Então tem aqui uma promessa: qualquer cearense de Fortaleza, da IBC, que descer lá em Belo Horizonte, nós prometemos vai ser recebido vamos esforçar para ser recebido com o maior amor. Nossa igreja, nossa casa está de braços abertos para vocês. Igreja Irmã, Igreja Batista Central, uma igreja que tem também perseguido a relevância, perseguido a missão, perseguido, não é, uma participação mais efetiva na reconstrução do nosso país, na bênção para a nossa nação. Eu gosto demais de pregar, acho que é um momento delicioso na igreja, mas eu estou com um constrangimento tão forte do Espírito Santo para orarmos, e eu tento evitar, mas eu vou fazer uma oração neste momento. O Estênio cantou e foi cantando todos esses dias, e a gente foi se quebrantando. Hoje cedinho eu ouvi uma música dele, chorava enquanto orava ao Senhor, e ele cantou uma música agora que fala de um cálice vazio, de um pote, de uma talha vazia, que Deus quer encher. Fala de uma transformação que Deus quer fazer, e ele diz naquela música que Deus está aqui, e eu creio tanto nisso. Eu creio que Jesus passeia aqui no nosso meio. Eu creio que há um potencial tão grande de milagre, porque o amigo da igreja está aqui, o amigo seu está aqui. E às vezes entrou alguém aqui que acha legal a música, que tá bom, que legal que tem a pregação, mas está precisando de um amigo, está precisando de uma oração, está precisando hoje, não pode ser amanhã, de um socorro na alma, no corpo, uma enfermidade, um problema no lar, um problema, sei lá, de tristeza, de problema financeiro. Se você precisa de um amigo, Jesus está aqui, e Ele quer se manifestar como aquele que muda, que transforma, aquele que vira as coisas, dá aquelas viradas milagrosas na vida da gente. E existe aquele dia, o dia da visitação, sabe? Existem dias que existe aquela época que Deus vai trabalhando devagarinho, degrau a degrau. Existe aquele tempo da presença, da caminhada com Deus. Isso é maravilhoso. Mas o cristianismo não é só processo, não é só caminhada, é também invasões, dias de Deus, dias de visitação, dias de milagre. Instantaneamente muda. E a gente tem que saber viver nas duas dinâmicas de Deus. Na dinâmica de cada dia, na dinâmica da permanência, na dinâmica do pão nosso, na dinâmica do crescimento contínuo, mas também na expectativa, na abertura, não é, do milagre, da entrada de Deus, do socorro, da visitação. Quando a gente não aguenta mais, Ele diz: deixa comigo. E se você precisa desse amigo, se você está hoje com uma talha meio vazia, precisando de Deus encher de água e transformar em vinho doce, você fica de pé. Eu queria orar por você, queria que você ficasse de pé, se você está precisando hoje de uma visitação de Deus. E você que está sentado, fica de pé. Eu ia imaginar que um ou outro ia fazer uma oração,
Mas se você então põe a mão no ombro do seu amigo aí ao lado, põe a mão no ombro do seu irmão, põe a mão no ombro dele, que ninguém então fique. Eu imaginei que uma ou duas pessoas iam ficar de pé. Eu sei que nem todos estão assim, num momento tão desesperado, mas alguns estão. E eu queria que você sentisse uma mão no seu ombro. E eu queria que você, pela fé, entendesse que essa mão que está aí é a mão de Jesus. É a mão de Jesus. E que Ele pode tocar em você hoje. E que Ele pode quebrar essa situação, esse ciclo de derrota, de violência, de dor, de desânimo, de desespero. Talvez um ciclo de, esfriamento espiritual, falta de fé. Eu queria orar por você. Deixa Deus te visitar agora. Deixa Deus tocar em você. Deixa Deus entrar na sua alma, no seu espírito, tocar no seu corpo. Se abra para Deus, é seguro. Este é um lugar seguro e Deus é um Deus de amor. É um Deus seguro, você pode confiar. Ele não vai te machucar, nunca vai te envergonhar. Se Deus te toca é só para te levantar. Quando Deus te toca é para te encher, é para te dar vida, é para te curar, é para te dar dignidade, alegria, luz, esperança, força. Deus é um Deus de força. Ele levanta o abatido, Ele levanta, Ele fortalece o joelho. Deixa Deus te tocar agora. Senhor, nós oramos ao Senhor agora, muito agradecidos por esta igreja, por esta noite de adoração, por este momento de reunião do povo de Deus. Senhor, nós estamos de olhos levantados para o céu, olhando para o Senhor, nossa esperança, nosso socorro, nosso amigo, nosso Salvador. Jesus, eu te peço, Jesus, venha Jesus, desça sobre cada um aqui, venha de encontro àquela que está de pé, na esperança de que o Senhor o toque, de que o Senhor a cure, de que o Senhor a fortaleça, de que o Senhor abra a porta que está fechada, que o Senhor desate o que está preso, que o Senhor fortaleça aquele que se enfraqueceu, que se esgotou nessa caminhada difícil. Deus, derrame a tua graça, derrame o teu poder. Espírito Santo, venha renovar, venha abençoar. Oh Deus, é hoje, Senhor, é hoje. O Senhor trouxe esse irmão, trouxe esse visitante, trouxe esta pessoa porque pensava nele, e nós oramos e te pedimos, aquilo que está sobre nós, aquilo que paira sobre esse lugar, que desça com o endereço certo para a vida, para a família, para a circunstância que precisa de socorro. Em nome de Jesus, opera agora, Senhor. Agora nós repreendemos todo o mal, toda cilada, toda amarração das trevas. Nós repreendemos toda obra contrária, obra do mal, de engano, de esfriamento, e pedimos ao Senhor, ó Deus, deixa esse povo ver quanto o Senhor é amigo, e quanto o Senhor transforma água em vinho. Enche as nossas talhas, enche, Senhor, faz a obra de tapeceiro maravilhosa, e o que aparentemente está feio, vai, Senhor, vai consertando agora. Senhor, nós também te pedimos que neste momento o Espírito Santo nos guie à verdade, a palavra, a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Você que pode ficar de pé, irmão, permaneça de pé, permaneça só um pouquinho de pé. Mas você que entende que foi para você essa oração, descansa no Senhor, descansa no amor que Ele tem por você, porque Deus está cuidando de você, não é? Ele faz a gente parar e orar só para você, porque Ele te vê no meio do povo. Eu queria ler a palavra de Deus, eu queria ler um texto bíblico, e eu queria ler junto com você. E se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se você não tem, você acompanha a leitura. Eu vou ler no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, eu vou ler do verso 25 em diante. E nós vamos de pé, honrando esta palavra viva, maravilhosa, palavra do Senhor. Nós vamos ler Lucas
capítulo 10, 25. Certa ocasião, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ora, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores, de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, fala mais uma vez, fala, abre mente e corações, unge os ouvidos, unge aqui este lugar e as nossas vidas, pedimos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, muito obrigado. Essa é uma passagem muito conhecida. Claro que a gente fica orando muito ao Senhor, perguntando: Deus, o que o Senhor quer neste momento falar à igreja? E na batida do EPL, desse encontro que nos desafiou tanto, não é? Eu queria falar um pouquinho com você sobre prioridades. Eu não sei quanto a você, mas a vida em Belo Horizonte ficou maluca. Eu ouço falar que é a mesma coisa lá no Oriente Distante, a mesma coisa lá em São Paulo, a mesma coisa na América. Para todo lado, todo mundo diz, parece que o relógio acelerou e tem mais coisa para a gente fazer do que cabe na nossa agenda. Todo mundo está tendo que aprender a priorizar. De um jeito ou de outro, nós temos que fazer escolhas. Nós estamos tendo que tomar decisão daquelas coisas, daquelas pessoas que vão ter então prioridade na nossa agenda, prioridade na nossa vida. E o Evangelho, o cristianismo, ele reclama de nós, ele chama
também, cada um de nós há uma postura, uma atuação dedicada. O Evangelho não é para nós assim uma aguinha com açúcar, pelo contrário, o Evangelho traz consigo desafios imensos, e ele nos chama, como Jesus chamou os discípulos, a deixar tudo e o seguir. Então a gente tem que ficar mais ou menos equilibrando, não é, todas essas dimensões da nossa vida, e às vezes não é tão fácil decidir, não é tão fácil saber o que é mais difícil, o que é mais importante, quais são as prioridades. Muita coisa bate na nossa porta dizendo é urgente, é urgente, é urgente, mas a gente tem que parar e pensar, será que isso é a prioridade que eu devo me envolver? Jesus teve um tempo aqui nesta história, na casa de Marta e Maria, Jesus teve um tempo muito gostoso junto com aquela família. Jesus teve um tempo de compartilhar a palavra. Você já imaginou Jesus na sua casa, compartilhando os segredos, compartilhando os mistérios, compartilhando as profundezas do mundo espiritual, a profundidade de todo esse conhecimento que Jesus tem? Já imaginou Jesus na sua casa? Já imaginou Jesus dando uma visita a uma casa e dizendo, olha, eu queria conversar com vocês? E o pessoal ficou doido. O pessoal ficou ali aos pés de Jesus, mas nem todos puderam aproveitar este momento único, este momento especial. Nem toda a família aproveitou. Por quê? Porque uma das irmãs, você sabe, chamada Marta, ela não soube estabelecer prioridades. Marta não soube, ela não soube discernir a importância daquele momento. Marta deixou que coisas urgentes como preparar uma comida, arrumar uma casa, ocupasse o lugar e tomasse o lugar daquilo que sem dúvida alguma era mais importante, estar aos pés de Jesus. Pensou que talvez preparar uma comida gostosa, deixar a casa arrumadinha fosse mais importante, mas Jesus vai dizer para ela, Marta, você está errada, Marta, você está fazendo o que não é importante. Já imaginou se você, na melhor das intenções, já imaginou se você de coração está dedicando tanto a sua vida, está suando, está cansado, esgotado, servindo, pensando que Jesus está feliz com você, pensando que o céu está aplaudindo você, pensando que Jesus está super agradecido, e na verdade, Jesus está meio desapontado com você? Já imaginou que você possa estar fazendo algo que Jesus não está pedindo para você fazer? Já imaginou que que você está fazendo algo que Jesus nem gosta que você faça? Marta pensava que estava fazendo o melhor, mas ela não estava fazendo o que Jesus queria. Ela é tão atrevida que ela chega a dizer, Senhor, dá uma bronca na minha irmã, ela tem que me ajudar. Olha o atrevimento. Ela diz para Jesus que a irmã está fazendo a escolha errada, e que a melhor coisa que a irmã devia fazer era estar com ela ajudando, e ela leva uma bronca. Ela diz, de jeito nenhum, pelo menos alguém nessa casa tem cabeça, pelo menos alguém nessa casa tem discernimento, e está sabendo escolher o que é prioridade. Entenda bem, nada em nossa vida tem ou deve ter maior prioridade do que estar na presença de Deus. Nada pode ser maior prioridade na vida de um homem, de uma mulher, do que parar para escutar Deus. Já aí a gente já fica meio constrangido, porque na correria das escolas, dos cursos, das especializações, das ginásticas, das academias, da compra, do comércio, da venda até tarde, quanta gente não tem tempo a semana inteira para parar um minuto na presença de Deus? Não tem tempo. Nós que vivemos numa sociedade cheia de atividades, muitas coisas,
absorvem nossa vida e nos roubam de ouvir a Deus. Quando oramos muito às pressas, nossa oração ainda é um monólogo. A gente fala, pede e nem para ouvir a resposta. Porque com certeza Deus tem boca e fala, Deus tem olho e vê, Deus tem ouvido e escuta, e Ele quer falar conosco. Ele quer falar conosco. E às vezes tem coisas que Deus quer falar que poderiam mudar a nossa vida, solucionar as nossas encrencas, mas simplesmente nós não temos tempo para ouvir a Deus. Precisamos ter tempo para a palavra de Deus. Só a palavra que Deus nos fala tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Temos que gastar tempo, ficar quieto na presença de Deus e deixar que Ele nos fale. Nada é mais importante do que isso, mas Marta não fez isso. Marta estava tão ocupada, tão preocupada, que se sentiu assim, sobrecarregada, e acaba até reclamando com Jesus. Muitas vezes você já ouviu sobre esta história. Muitas vezes você ouviu sobre essa história. Muitas vezes nós temos ouvido que a ênfase nesse incidente na casa de Marta e Maria é esse: prioridade para parar e ouvir a Deus, prioridade para se dedicar ao Senhor, curti-lo, amá-lo. E muitas pessoas têm feito disso aqui e desse texto, muitas vezes corretamente, uma interpretação comum, correta, dizendo: tudo que eu tenho que fazer é estar na presença de Deus. E essa é uma interpretação correta. Mas nesta noite, tomando isso como um gancho para te provocar, eu queria dizer: você reparou que a história da mulher, a história de Marta e Maria, está intimamente associada, conectada com a história que vem logo antes? Você percebe que os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, que foi um historiador, um escritor que pesquisou e conectou sob inspiração do Espírito as coisas, e você percebe que a Bíblia não foi colocada assim acidentalmente, sem querer. As coisas foram conectadas de uma maneira didática. E num determinado momento em que, na casa de Marta e Maria, a palavra nos leva a pensar: nada é mais importante do que parar e estar na presença de Deus. Tem uma parábola logo ao lado, uma história, um ensino profundo de Jesus, que fala algo um pouquinho diferente. E eu creio que se nós analisarmos esse texto, nós vamos ter uma compreensão muito mais profunda e talvez poder responder com clareza: qual é a prioridade de Deus para a minha vida? Qual é a prioridade, o chamado de Deus para a minha família? Qual é a prioridade de Deus para a minha igreja, para nós como comunidade, como povo de Deus nessa terra? Qual é a prioridade? E aí nós temos essa história. E a parábola que nós lemos nos fala de um homem que, querendo justificar-se diante do Senhor, pergunta: mas Senhor, se amar o próximo e amar a Deus, isso é o maior mandamento, quem é o meu próximo? E o Senhor conta-nos uma história provocante, uma história especial. E nessa história, um sacerdote volta do seu trabalho, vê o homem caído e não faz nada. Todos, enquanto Jesus contava a história, pensavam: o sacerdote vai acudi-lo. Mas para surpresa dos ouvintes, Jesus disse que o sacerdote passou adiante, viu, mas se desviou. Por que se desviou? Por que se desviou? Por que foi insensível à necessidade daquele homem? Nós não sabemos. Talvez ele pensasse que ele já estava morto e se contaminaria. Talvez sua religiosidade fosse o mais importante. Talvez mais importante era guardar-se puro. Sabe, há muita gente na igreja que está defendendo ardorosamente que o mais importante é eu me guardar puro.
E se nós olhássemos no Evangelho apenas a história de Marta e Maria, nós podíamos imaginar que o Senhor teria definido que tudo que nós temos que fazer é nos guardar ao pé do Senhor. Mas o cristianismo é muito dinâmico, muito completo, muito cheio de sacadas. Eu devo estar aos pés do Senhor, mas aqui o Senhor está criticando alguém que aparentemente não faz nada porque está se guardando. Talvez tivesse pensado que havia ladrões por ali e fosse uma emboscada. Como havia uma sinagoga lá em Jericó, nós imaginamos que ele estava indo para Jericó, talvez para trabalhar, talvez para coordenar um culto a Deus. Possivelmente ele vinha com um sermão pronto. Talvez ele estava ali, não é? Dedicado. Se ele fosse um bom sacerdote, ele estava em jejum, estava em oração, tinha lido pelo menos 12 capítulos do livro de Isaías antes do culto a Deus. Talvez vinha meditando na palavra, talvez vinha ali tão aprofundado nas coisas de Deus, talvez vinha caminhando tão aos pés de Jesus, que ele não para, talvez nem vê, nem percebe. Usava vestes sacerdotais, mas estava com pressa demais, e a sua missão, segundo ele, era outra. A missão dele era ir para dentro da igreja, realizar o seu culto, mas não dar atenção a um homem lá fora, caído à beira do caminho. Então Jesus fala assim, o sacerdote não parou não, e o povo ficou meio constrangido. Mas Jesus vem na história e diz, um levita, um adorador. Talvez ele viesse um pouquinho atrasado, correndo atrás do sacerdote, porque ia começar o louvor, e ele vinha talvez com uma música nova na cabeça. Tinha o louvor na boca, mas a gente vê que ele não tinha o louvor no coração, porque ele vê aquele homem caído à beira do caminho, e ele diz, eu não posso me atrasar, eu tenho uma agenda, eu tenho um programa, eu tenho uma atividade, eu preciso ir lá cumprir a minha atividade, e deixa o homem caído à beira do caminho do mesmo jeito. Talvez ele pensasse assim, só estou eu aqui mesmo, ninguém vai saber que eu vi o homem, um logo atrás aí vem, alguém logo atrás vem logo depois de mim, vai ajudar o cara, eu preciso ir porque a igreja está me esperando, o povo está me esperando, o louvor não vai começar. E por alguma razão, talvez isso aqui que a gente tem feito, às vezes a igreja tem feito, está impedindo o irmão de parar lá e de fazer aquilo que é mais importante. Porque ele tinha perguntado, o perito da lei, Senhor, o que é mais importante? O que é que eu faço que me põe no céu? E Jesus diz, o mais importante é amar as pessoas. Percebe que Jesus está mexendo com a gente através dessa parábola? Percebe que Jesus está provocando? Percebe que muitas vezes nós estamos atrás das nossas atividades religiosas, desviados daquilo que é o coração de Deus para nós? Percebe que muitas vezes o frequentar a igreja, participar de um ministério, de um grupo pequeno, pode, em certo sentido, justificar o nosso não atendimento às prioridades do Senhor? Então Jesus surpreende a todos. Ele diz que um samaritano vinha passando por aquele caminho, e aí eu imagino o pessoal falando, não, um samaritano, o judeu ouvindo falar de samaritano, os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa, não se davam, consideravam o samaritano um povo impuro, excluído da aliança de Deus, ainda que ambos fossem regidos pelo mesmo conteúdo ético, religioso do Pentateuco, era um povo impuro, era um povo discriminado. No relato de Jesus aparece um samaritano, justamente o samaritano, o cara que tinha todos os motivos humanos, sociais e históricos para não parar. Ele está vendo ali um judeu, aquele judeu caído no chão, representava tudo que ele mais detestava, representava a opressão contra o seu povo, era a hora da vingança, ele tinha todo o direito de chutar, de torcer,
de esperar que ele já tivesse morrido. Que bom se morreu. Mas Jesus diz que esse homem decide, apesar de ter todos os motivos para não parar, ele decide parar, decide se importar, ele toma uma decisão. Eu tenho certeza, não baseada na sua vontade, porque amar não é gostar, amar não é gostar. Ele toma uma decisão baseada não na sua vontade, mas provavelmente em alguns princípios que ele tinha dentro do coração dele. Eu creio que ele não desejava parar, mas decide fazer isso. Vou parar, vou gastar meu tempo, meu dinheiro, e eu vou voltar. Por quê? Porque esse homem tinha uma prioridade. Maria tinha uma prioridade. Tomou a decisão certa naquele momento, estar aos pés do Senhor. Esse samaritano tinha a prioridade certa, tomou a decisão certa, parar para uma pessoa. Todos se surpreenderam, imaginaram, não, o samaritano jamais vai ser o salvador do homem machucado. Mas quando ele viu o judeu, ele teve compaixão. Eu posso dizer para você, de uma maneira ainda superficial, que, anota aí, compaixão é prioridade. Ter compaixão é prioridade. Muitas vezes nós temos como igreja, fazemos bem, temos lutados para termos uma fé pura. Muitas vezes acreditamos que estamos com a verdade, mas muitas vezes nos fechamos em nós mesmos e nos esquecemos da solidariedade e do amor para com milhares, milhões que estão feridos, caídos à beira do caminho. E eu creio que uma das razões por que essas histórias estão juntas é para nos mostrar a dimensão da prioridade de Deus. O samaritano cuidou do homem caído, cuidou das feridas. Onde que ele arrumou as ataduras? Você acha que ele veio prevenido com ataduras? Talvez rasgou suas roupas, talvez estragou uma camisa novinha. Ele ia para uma reunião, talvez fosse uma camisa chique, bacana, embaixo do seu terno caro, e ele rasga a sua roupa, ele proveu uma atadura. Isso é compaixão. Compaixão não é só teoria, compaixão não é conceito, compaixão é ação. Amor não é ficar só em conceitos, mas amor cobre uma ação que se desprenda. Amor é dar. Ele coloca o homem no seu próprio animal, dá a ele o seu vinho, o seu óleo. Ele faz algo não parcial, mas ele faz algo completo. Amor não faz um pouco. Jesus não fez um pouco por nós. Na cruz, com a sua vida, sua morte e ressurreição, Ele nos deu uma cura completa, uma cobertura completa, uma obra completa. O seu amor foi total, sua entrega foi total. Amor que não faz uma entrega total não é amor. Amor que dá só um pouquinho, que só acalma a nossa consciência, que não anda milhares de milhas, não é amor. O amor que Deus quer ver em nossos corações é esse amor. Não basta cumprir algumas obrigações, não basta ter uma participação na igreja. Eu tenho dito aos líderes dos nossos centenas de grupos, não basta ser um líder, não basta fazer um relatório, uma reunião bem feita. A essência do que nós fazemos é o cuidado, é o amor, é uma cobertura completa. Nós temos que ir além. Deus chama a igreja a ir além. Nós temos que ir além. Amar de verdade, solidariedade prática, entregar a nossa vida em favor de quem precisa, tirar do que é nosso, compartilhar, rasgar, doar. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Essa parábola do samaritano ensina para nós alguns princípios. Eu creio que aquele homem, ele vinha andando, ele vinha caminhando, e ele ensina para nós uma primeira coisa. Ele diz assim, eu creio que esse samaritano está dizendo para nós: pessoas são mais importantes do que qualquer coisa.
Irmãos, eu sei que vocês sabem disso, mas eu preciso falar de novo. Pessoas, qualquer uma, feia ou bonita, rica ou pobre, crente ou não crente, que canta as suas músicas ou que está lá no terreiro cantando com um Exu, gente, é mais importante, e é mais importante do que agenda, é mais importante do que culto, é mais importante que qualquer ministério, qualquer programa. Mais importante para Deus, Ele nos diz, é nos importarmos com as pessoas caídas à beira do caminho. E nós temos que nos avaliar, e este EPL que nós acabamos de ter, foi uma profunda avaliação. Será que nossas igrejas, será que nossas prioridades, o recurso que nós temos, o ministério, a propriedade, a vida, o testemunho, está prioritariamente indo para pessoas? Será que nós estamos dando a nossa vida para as pessoas? Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você se lembra, quando foi que você parou para alguém caído na beira do caminho, literalmente ou figurativamente? Quando foi que você rasgou uma camisa? Quando foi que você deixou de vir aqui um domingo porque estava na rua atendendo alguém? Quando foi que você perdeu algo, deixou algo para salvar vida? Quando foi que você levou uma pessoa a Cristo diretamente, porque você viu ela chorando e falou: por que você está chorando? Eu estou chorando por isso, por isso. Jesus quer te salvar. Qual foi a última vez que você, pessoalmente, conduziu uma pessoa a Cristo e o levou a fazer uma oração de entrega? Prioridade. Nossas prioridades têm a ver com princípios, decisões. Temos que tomar decisões que transformem vidas. Deus chama que a igreja e os crentes repensem suas agendas, tomando decisões que priorize pessoas. Gente, pessoas são mais importantes. Mais importantes é se importar. O sacerdote era homem de Deus. Era homem de Deus, tinha uma agenda, não podia parar. O levita também. Mas o samaritano, ele pensou diferente e por isso agiu diferente. Porque pessoas são mais importantes. Ter a aprovação de Deus é mais importante do que receber o aplauso das pessoas. Ter a aprovação de Deus é mais importante. Talvez aquele homem tinha alguém esperando, uma reunião, um horário que ele não podia atrasar, mas tinha alguém, e ele para. E o outro talvez não parou porque falou: eu não posso me atrasar, o povo vai me matar. E ele teve que decidir: aplauso das pessoas ou aplauso de Deus? Às vezes a gente quer ficar bem na fita, quer ficar bem com as pessoas, e se esquece daquilo que está no coração de Deus. Talvez a gente não se importa com as pessoas porque nossa identidade está maculada. Você percebe que aquele samaritano tinha tudo para não parar, porque aquele judeu que estava ali chamava ele de cão, dizia para ele: você é impuro. Mas ele sabia quem ele era, porque a identidade dele estava definida na sua relação com Deus e não no que os outros falavam. Quantas vezes nós não paramos porque pensamos: o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um qualquer? Nossa identidade se baseia naquilo que somos aos olhos de Deus. O que será que Deus quer nos dizer com isso? Qual a correlação entre a história na casa de Marta e a história do bom samaritano? Nós precisamos ver a igreja como uma moeda de duas faces, e o nosso ministério como dois lados. E eu creio que nós podemos com clareza definir duas prioridades muito chaves, que se resumem nesses dois mandamentos que Jesus cita: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se eu amo a Deus, eu preciso expressar isso de uma maneira prática na vida das pessoas. Há um tempo atrás nós estávamos avaliando a nossa igreja,
e nós nos percebemos demais aos pés de Jesus. Para nós o mais gostoso, o mais importante era estar na igreja. Para nós o mais importante era aquele culto de adoração, aquela música nova, aquele arrepio, aquele arrebatamento. Para nós o monte de oração, estar na montanha, orando, vendo, tendo visões, experiências com o Espírito Santo, manifestações, isso é demais. Para nós estudarmos a palavra e percebermos todas as verdades, e entendermos e correlacionarmos bem, isso era tudo que a gente queria. Estarmos aos pés do Senhor. Quando o Senhor começou a puxar nossa orelha dizendo assim: desce desse monte, porque tem gente lá embaixo precisando de você. Sabe, irmãos, eu me alegro, e você nem imagina como, de ouvir, de perceber esse movimento tremendo que Deus está fazendo nessa igreja, através dos pequenos grupos que se pretendem serem grupos de evangelismo, de socorro, de ajuda, de braços abertos. Irmão, nós temos que fazer isso. Esse movimento de grupos pequenos é do Espírito Santo no mundo inteiro. Deus está soprando nas igrejas, e Deus está dizendo: é ótimo vocês estarem aos meus pés, é ótimo conhecerem a minha palavra, é ótimo desfrutarem do meu abraço, do meu beijo, do meu carinho. Eu quero isso, é uma das prioridades, mas tem um povo lá fora que está precisando de vocês, e Deus está nos mandando que a gente se capilarize pela cidade, que a gente tenha endereços múltiplos pela cidade, dizendo: ali tem um local onde oram por mim, onde curam, onde ministram vinho, azeite, onde cuidam das minhas feridas. Ali tem um lugar de cura a qualquer hora que eu precisar. Irmão, a correlação entre essas duas histórias é essa: de um lado devemos amar as pessoas, do outro lado nós temos que continuar cada vez mais a amar a Deus. Não podemos viver o cristianismo de um lado só da moeda, vivendo na presença de Deus, escutando sua voz, sabendo isso e aquilo e tanto mais, mas vivendo fechados em nós mesmos. Essa igreja se reúne numa tenda. Essa tenda, ela é flexível, elástica, aberta. Isso tem que ser a grande marca profética dessa igreja. Se nós amamos a Deus, temos que nos converter no próximo destas pessoas que precisam tanto do amor de Deus. O perito começa perguntando: quem é o meu próximo? E Jesus termina dizendo: você é o próximo de quem? Quem que você está cuidando? Você é o próximo de quem? E repara agora, você é o próximo de quem? Você já percebeu que Deus nos conectou a pessoas? Você já percebeu que há ligações fortes de família, de amizade, de companheirismo no trabalho com pessoas? Você acha que é coincidência? E você acha que essas pessoas com as quais você convive 8, 10 horas por dia no trabalho, 5 horas na faculdade, vive com ela 24 horas por dia, não é exatamente aquela pessoa que Deus diz: seja o próximo dessa pessoa? Então a responsabilidade de ministrar as necessidades é de toda a igreja, e sem dúvida essa é a prioridade de Deus para nós. Eu não entendo gente que se diz crente, que diz que ama o Senhor e resiste a se entregar, resiste a se doar, resiste a participar de um pequeno grupo, a liderar um pequeno grupo e dizer: pastor, deixa, esses aqui eu cuido, é o meu grupo de relacionamento, eu sou o próximo, eu sou o samaritano dessas pessoas. Meu irmão, dos pés do Senhor nós nos levantamos cheios de vida para servir as pessoas, para dar aquilo que nós precisamos dar. Qual a relação entre essas duas histórias? O equivalente a estar na presença de Deus é a compaixão pelo próximo. E compaixão pelo próximo Deus vê
como estando na presença de Deus. Não há separação. Isso aqui não é culto diferente do que é na sua casa. Isso aqui não é culto diferente do culto que você presta ao dar uma água para alguém, ao ajudar uma pessoa, a socorrer uma pessoa, a atender a um grito. É culto a Deus, é amor, é compaixão da mesma maneira. Você ama a presença de Deus? Você ama estar na igreja? Você ama estar aos pés do Senhor? Você ama subir ao monte e orar, participar de uma reunião de oração, uma vigília? Você ama cantar louvores? Eu também. Mas pense agora na sua cidade. Pensa agora em Fortaleza. Pensa numa cidade igual Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa desesperadamente de Jesus. Não é o prefeito que vai dar um jeito em Belo Horizonte. Não é o governador, não é o presidente, não é a polícia, não é a assistência social da cidade, a Secretaria de Ação Social, não é a educação. Quem vai dar um jeito em Belo Horizonte, nos belo-horizontinos, é Jesus, através de nós, através de cada um de nós que se rasga e se doa às pessoas. A necessidade é tão grande, que eu creio que Deus nos chama a definir uma prioridade. E eu queria muito que você, como um servo de Deus, pensasse nisso. Pega a sua agenda da semana passada, a agenda da outra semana, soma as horas que você fez, onde você foi, quanto tempo você gastou com alguma coisa que não fosse para você. Quanto tempo você investiu em alguma coisa que gerou para você uma perda? Quantas vezes nas últimas 2 semanas você chegou em casa mais pobre? Chegou em casa rasgado, sem seu azeite, sem vinho, chegou a pé, porque o que você tinha, você deu para alguém. Quantas vezes nas últimas 2, 3 semanas você passou de joelhos aos pés do Senhor, leu a sua palavra? É a mesma coisa, é a mesma prioridade, é o mesmo chamado de Deus. Aqueles que são aqui líderes de pequenos grupos, eu queria dizer parabéns. Tenho certeza que Deus está contente demais com você. Continue levando pessoas à presença de Deus. Mas eu queria desafiar os pequenos grupos desta igreja. Você que ainda não está, não se ajunte num pequeno grupo. E o pequeno grupo, faça aquela campanha dos juntos, aquela campanha da compaixão, do servir. Faça daquela campanha o comum. Leve as pessoas no pequeno grupo a orar de joelhos, a cantar louvor, a estudar a palavra. Mas leve-os também a levantar os olhos e a se envolver com o drama das pessoas. E usar a igreja, os pequenos grupos, para ganhar vidas, levar o evangelho. Leve-os a fazerem amizades com pessoas que não são da igreja. Leve-os às pessoas que não têm esperança. Porque por causa de sacerdotes e levitas como destes, o mundo aí fora pensa que Deus é indiferente. O sacerdote veste a roupa de Deus. Quem olha para Deus pensa que Deus é daquele jeito. Nós precisamos mudar a imagem de Deus aos olhos das pessoas. O mundo precisa ver uma igreja que se importa, uma igreja que se dá, e uma igreja que diga: é assim que Deus sente por você. Ele me mandou parar porque te ama. E Deus vai voltar a ser Deus nos nossos países, no nosso país, na nossa cidade. Muitas pessoas no Brasil pensam que Deus é como a religião, que só pensa em si mesmo. Eu tomei o cuidado de conversar com muitas pessoas lá de fora, perguntando: o que você pensa da igreja? Todos me disseram: vocês só pensam em vocês. Esse é o conceito aí fora. O não crente pensa que nós somos um grupinho fechado, antipático, isolado,
que só pensamos em nós mesmos. E que quando vamos lá fora é só para ganhar algo. Um terreno dos políticos, uma contribuição de alguém, uma ajuda, uma doação na empresa de construção, um desconto na companhia elétrica, uma facilidade no IPTU. Vocês não dão nada e só querem receber. Essa é a ideia que as pessoas lá fora têm. Pois nós temos que inverter isso urgentemente. Prioridade que nós temos é amar a Deus aos seus pés, mas também amar o nosso irmão. E isso vai ser uma revolução na vida das pessoas. Eu queria que você decidisse aqui: o que é mais importante na sua vida? Pessoas ou coisas? O que é mais importante, atividades ou gente? O que é mais importante, você ou o próximo? Queria que você considerasse um pouquinho. Você tem sido próximo de tantos necessitados por aí? Feche os seus olhos um minutinho. Feche os seus olhos um minutinho. Diga para Deus: Deus, eu te quero. Quero te conhecer mais e mais. Quero me prostrar aos seus pés. Quero mergulhar na sua pessoa. Quero te conhecer intimamente. Quero sentir ondas de eletricidade passando pelo meu corpo. Quero sentir fogo do Espírito. Quero ter dons. Quero ir aonde o Senhor quer me levar, nas profundezas do Espírito. Quero profetizar. Quero curar. Quero ter unção, poder, ver milagres através da minha vida. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero compor músicas para o Senhor que pessoas cantem. Eu quero dirigir um ministério lindo, que as pessoas te glorifiquem por causa desse ministério. Eu quero contribuir. Mas, Senhor, eu quero também ser o próximo dos necessitados. Eu quero me dar para os caídos na beira do caminho. Eu quero me dar completamente. Eu quero me dar sem limites, como o Senhor fez por mim. Eu quero amar como o Senhor tem me amado todo dia. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoe a igreja. Perdoe a igreja. Perdoe, Senhor, quando nós só temos pensado em nós mesmos. E nós pedimos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para dar, que o Senhor nos dê, Pai, o maior de todos os dons. Nós temos te pedido, Pai, e continuamos pedindo um batismo de amor, Pai, nas nossas vidas, nos nossos lares. Ó Deus, um batismo de amor nas nossas igrejas, Senhor. Deus, eu oro pela Batista Central aqui. Eu quero pedir, Deus, que, ó Deus, o Senhor encontre aqui mesmo as talhas vazias e enche-as de amor. Enche-nos deste amor que se dá mesmo, Senhor. Deus, eu quero pedir, Deus, que haja uma multiplicação sem igual nesta igreja. Ó Deus, um evangelismo natural como nunca houve, sem precedentes. Não por programas, mas porque nós saímos por aí. E não haja uma pessoa triste, uma pessoa solitária, uma pessoa enferma, que a gente não se importe com ela. Deus, eu creio que essa multidão aqui pode ganhar esta cidade em pouco tempo. Eu creio, Deus, que Fortaleza pode conhecer o amor do Senhor Jesus. Eu creio que não há limites no que o Senhor pode e quer fazer para essa cidade. Mas para isso, Deus, o nosso limite tem que ser quebrado. Quebra o nosso limite, Senhor. Quebra a nossa autopreservação. Quebra o nosso egoísmo. Queremos nos dar, Pai. Dar o que é nosso para os outros. E eu peço, Deus,
Oh Deus, fortalece essa igreja, fortalece os líderes dos pequenos grupos, para que ousadamente compartilhem o Evangelho, e façam do seu grupinho um grupo de ataque feroz contra as trevas, possam invadir, ó Deus, aquilo que é possessão das trevas, da dor, da desesperança, da morte, da droga, do suicídio, do vício, e possa levar luz, sangue, pão. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Meu querido irmão, você precisa tomar uma decisão. Hoje é uma noite de decisão. Você tem que tomar uma decisão na sua agenda e na sua prioridade. Eu estou falando com vocês exatamente como eu falo lá na minha igreja. Muitos anos atrás, nossa igreja era uma igreja pequena, centrada em si mesma, egoísta, doente. Hoje é uma igreja viva, crescente, empolgante. Tem atraído tantas pessoas simplesmente porque Deus começou a nos falar sobre a nossa contribuição, a prioridade que nós temos que dar. Ninguém gosta de fazer isso, eu também não gosto. Mas amar não tem nada a ver com gostar. Amar o próximo não tem nada a ver com gostar do cheiro que ele tem, das brincadeiras que ele faz, da roupa que ele veste, dos lugares que ele vai. Nem tem nada a ver com gostar do Deus que ele adora, da vida moral que ele tem. Amar é diferente. Amar é completamente diferente. Amar é olhar para você e perceber: eu tenho tanto, Deus tem me dado tanto, como eu posso não repartir um pouco de tanto que Deus tem me dado? Se nós fôssemos avaliar o que há de bênção de Deus derramada sobre nós aqui, é incalculável a riqueza. Isso que Deus nos deu não é para ficar conosco, é para ser repartido. É para ser repartido. E nós entendemos que os pequenos grupos hoje são os agentes, os entregadores da bênção. Quando você se reúne no pequeno grupo, você não vai lá pensando se a reunião foi boa ou ruim. Você não foi lá para ver se o louvor é legal, se as pessoas são simpáticas e se o lanche estava bom. Eu não vou no meu pequeno grupo toda segunda-feira à noite porque as pessoas ali são os meus amigos. Não são meus amigos que vão no pequeno grupo. No meu pequeno grupo vai gente que cheira cocaína, que fuma maconha. No meu pequeno grupo vão 2 homossexuais. No meu pequeno grupo vai homem que deixou a mulher com 3 filhos. O cara é um crápula, está no meu pequeno grupo, porque ele precisa do amor de Deus. Eu não vou no meu pequeno grupo porque eu gosto. Eu preferia estar com meus pastores, preferia estar com a Juliana vendo um filme, preferia estar com os amigos. Mas amar não tem nada a ver com gostar. E nós temos que tomar uma decisão sobre a nossa prioridade. A prioridade é muito clara: amar a Deus e ao próximo. E amar é decisão. Então, para tomar uma decisão, você tem que dizer: eu estou nessa. Eu estou nessa. Você já está nessa. Você já tomou essa decisão. E a decisão tem que ser a mesma que Jesus tomou. Gente é mais importante que tudo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se tivesse só uma pessoa aqui na terra, Jesus teria vindo morrer por uma pessoa. É o que a gente diz. Se isso é verdade, nós temos que provar isso. O meu vizinho, o meu cabeleireiro, o que me atende no posto de gasolina, vale mais do que tudo. Aquela pessoa esquisita que fica na rua todo dia onde eu paro o meu carro, ele precisa de Jesus. Meu desafio é que você tome uma decisão. Decisão que transforme vida. A partir de hoje, eu estou nessa. Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus.
eu vou ganhar 2, 3. Eu vou para um pequeno grupo, não porque é legal, eu vou no pequeno grupo para ver o que eu posso fazer, tuas ordens, como eu posso servir, como eu posso dar ainda mais a minha vida para ajudar pessoas caídas à beira do caminho. Pode ser que ninguém veja o que você está fazendo, provavelmente não vai ter holofote, mas vai mudar a vida de uma pessoa, e lá na eternidade você vai ver que fez diferença. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor, e Ele vai nos julgar e nos avaliar pelo quanto nós recebemos e transmitimos o que recebemos. Por isso Deus quer nos dar. Numa igreja linda como essa, Deus tem muito para nos dar, mas Ele nos chama a pegar o que a gente recebe e passar imediatamente. Você quer ser apenas um abençoado, ou você quer ser um abençoador também? Você quer ser alguém que apenas tem o seu dinheiro, o seu vinho, o seu animal, a sua roupa bacana, ou você está disposto a repartir isso com as pessoas? Você quer apenas estar aos pés de Jesus, ou está disposto a sair dali e mostrar que o encontro com Deus transformou a sua vida, e isso redunda em vida para os outros também? Se você quer ser um abençoador e não só um abençoado, fica de pé onde você está, diante de Deus, fala: Deus, eu quero ser um abençoador, eu quero que a minha vida faça diferença na vida de muitas pessoas. Eu quero pedir a Deus que te capacite. Levante sua mão para o Senhor, levante uma das suas mãos para Deus e se entregue a Ele, se renda ao Senhor, se entregue nas mãos do Senhor. Deus, eu quero orar, Deus, por cada mão que está levantada. Ó Deus, eu creio do fundo do meu coração que essas mãos são tuas, Senhor. São mãos que te servem, mãos que vão acariciar aquele que está caído na beira do caminho. Senhor, usa esta igreja, Senhor. Usa verdadeiramente esta igreja, Pai. Deus, que em Belo Horizonte a gente veja no Jornal Nacional, 8h30 da noite, de que alguma coisa aconteceu em Fortaleza, de que um povo diferente, radical, comprometido se levantou. Que saia nos jornais, saia no noticiário, de que um povo está fazendo loucura, de que um povo se entregou, de que um povo está sendo uma bênção, e que Fortaleza está mudando o curso da sua história, por causa de um povo totalmente rendido a Deus. Oh Deus, coloca em cada mão levantada a unção, o poder, a capacitação. Enche cada coração e põe nos olhos a visão certa de não perder a oportunidade e servir ao Senhor de todo o coração. Eu abençoo cada mão levantada, cada vida, e em teu nome eu peço que as tuas abundâncias sejam tão derramadas, que eles transbordem sobre a vida de muitas pessoas, e o Senhor possa usá-los de maneira impactante. Ah Deus, eu já posso ver, Senhor, eu já posso ver, oh Deus, tendas e mais tendas neste local. Eu já posso ver, Deus, congestionamentos. Eu já posso ver luz em cada quarteirão dessa cidade, cada prédio, um pequeno grupo, cada bairro, cada viela, cada quarteirão. Ó Deus, ali gente ministrando em teu nome e abençoando essa cidade. Derrama teu favor, tua graça e a tua bênção sobre todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo carinhoso da Igreja Batista Central. Deus te abençoe demais. Nós vamos estar orando por vocês. Orem por nós. Nós estamos fazendo igualzinho vocês. Nós temos pequenos grupos, queremos ganhar a cidade inteira para Jesus. E nós queremos ver vocês aqui também, Duas Batista Central, arrebentando. E nós vamos atrás de vocês, comendo poeira, mas vamos chegar junto lá atrás. Deus te abençoe, a paz do Senhor seja sobre a sua vida.